Ontem a gente conversou sobre alguns conceitos, né, da farmacologia. Então, hoje nós vamos trabalhar as boas práticas para desenvolver uma boa terapia medicamentosa para o meu paciente, tá bem? Então, olha só. Antes disso, a gente tem que entender por que essas boas práticas elas foram pensadas, né, para ser executadas aqui no Brasil pelos profissionais da área da enfermagem. Ela foi pensada exatamente pela questão de que a utilização apropriada dos medicamentos é essencial para um dos componentes, né, para a relação de custo-efetividade, tá? O custo efetivo da padronização dos medicamentos é mais interessante para o SUS. Então, ontem a gente trabalhou a questão dos genéricos, né? Através da padronização do ministro José Serra, que era ministro da Saúde no ano de 2002, tá? A segurança do paciente, ela tem que ser entendida como uma redução nos riscos, tá? Quando eu causo algum dano desnecessário, um dano que eu poderia ter evitado. E esse dano, ele está sempre associado, né? E ele tem sido considerado um atributo prioritário na qualidade dos sistemas de saúde em todo o mundo. Então, uma assistência de qualidade é a nossa chave de acesso para uma assistência mais holística, mais prestativa e principalmente mais assertiva para o nosso paciente, tá? Anderson, não tá não, já diminuiu o volume aqui ao máximo, ou diminuiu o volume aqui, é o máximo que eu consegui, tá? Não é o microfone não, também achei que fosse. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a cada 10 pacientes que são internados, aproximadamente apresentam algum tipo de iatrogenia durante essa internação. Iatrogenia é quando eu oferto para o meu paciente alguma consequência relacionada à minha prestação de serviço, tá? Que era para ter uma prestação de serviço de qualidade assertiva e eu acabo ofertando a ele um erro durante a minha prestação de serviço. Isso que é iatrogenia. Então, a Organização Mundial de Saúde Segundo a Organização Mundial de Saúde, dos pacientes que estão lá internados na unidade hospitalar, 10 aproximadamente vão apresentar algum tipo de circunstâncias que foram causadas pelos profissionais da área da saúde, tá? Durante a utilização da terapia medicamentosa. Os eventos adversos no Brasil é considerado hoje a 5ª maior causa de mortes, tá? Isso no Brasil. E ele é superado apenas, essa 5ª causa, né, vem abaixo aí das doenças do sistema circulatório, do sistema respiratório, dos cânceres, que são as neoplasias, e as causas externas, como por exemplo os suicídios, né, os acidentes automobilísticos. Então, esse evento adverso, uma ação exacerbada do organismo quando está em contato com alguma droga, ela pode ocasionar um acidente fatídico, tá? Pode levar o paciente a óbito. E imagina você que está administrando essa droga e o paciente apresenta essa reação adversa, faz edema de glote e morre ali mesmo na sua frente. Por isso que a gente orienta os profissionais da área da saúde não administrarem medicamento em ambiente domiciliar, em ambiente doméstico. Porque no ambiente doméstico eu não tenho como fazer uma prestação de socorro mais eficaz, tá? Eu só tenho como fazer uma prestação de socorro eficaz dentro do ambiente hospitalar, porque até para fazer saúde eu preciso do mínimo, né? Então eu preciso estar dentro de uma unidade hospitalar. Foge dessas aplicações agora que vocês vão aprender a aplicar. Professora, posso interromper um instantinho, por favor? Pode, Nivan. Tem muita gente tentando entrar e não está conseguindo. Eu, inclusive, fui um dos que vim conseguir agora. Pessoal, todo mundo mandando mensagem aí no chat aí, com dificuldade de entrar. Você chega a parte lá de aceitar e não está aceitando. Você pode aceitar essas pessoas aí? Tem um monte de gente pedindo aí a solicitação. Tá. Obrigado. As mensagens que estão aqui no chat, para mim não está aparecendo ninguém pedindo para entrar, e nem no celular. Será que elas estão tentando no anterior que eu mandei? Porque eu tive que criar 3 links hoje de acesso.
Algo assim, né? Tem muita gente aqui mandando aqui entra lá e vê o link, alguma coisa, porque tem muita gente tentando entrar e não está conseguindo devido estar aparecendo lá, esperando, aguardando a confirmação, Será né? que não é internet não, Nivanda, dessas pessoas? Porque aqui pra mim não tá aparecendo ninguém pedindo solicitação para entrar. Só um minutinho. Tá, agora apareceu um aqui. Que hoje tá difícil mesmo. Tá. Só apareceu mais uma solicitação. Então vamos lá, Nirvan, tu pegou aqui esse primeiro slide, a utilização apropriada do medicamento no Brasil? Sim. Conseguiu, né? Então tá, para quem chegou agora, no Brasil, a utilização da padronização dos medicamentos, ela foi pensada devido ao custo efetivo desses medicamentos, tá? O SUS, ele preconizou através... Não, Davi, tô voltando tudo. O SUS preconizou, através do ministro José Serra, no ano de 2002, o uso seguro dos medicamentos aqui no Brasil, tá? Então, ele padronizou o uso dos genéricos. Aqui todo mundo já ouviu falar no medicamento genérico, né? Porque ele tem um custo efetivo mais barato para o SUS, consequentemente, chega uma oferta maior para a população em geral. A segurança do paciente, ela hoje é compreendida como uma redução no risco, né? É um dano desnecessário que eu posso evitar, tá bem? Segurança do paciente é eu evitar danos que eu consigo prever, tá? Visando uma prestação de saúde mais assertiva e de maior qualidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, dos pacientes que estão lá, 10 pacientes vai sofrer algum dano enquanto ele recebe os cuidados de saúde. E isso gera um número de aproximadamente 43 milhões de problemas relacionados à segurança do paciente. E isso ocorre em todos os anos, isso é recorrente, né? Não é algo que acontece isolado, não, de maneira isolada. É algo que é recorrente, né? E aí eu chamo a atenção dos profissionais da enfermagem, para a gente estar prestando uma maior atenção. A nossa profissão ela é muito técnica, muito científica. Se nós revisarmos direitinho os protocolos de prestação de serviço, o checklist de cada procedimento que nós vamos executar, né, a gente consegue executar uma prestação de serviço mais holística, mais digna, né, para os nossos pacientes e, consequentemente, esse paciente vai ter maior chances, né, de estar restabelecendo o seu padrão de saúde. Os eventos adversos no Brasil, eles compreendem hoje, eles ocupam o ranking, o 5º lugar de mortes, né? As reações adversas são os edemas de glote, acidente anafilático ou reações que o próprio organismo apresenta de maneira exacerbada quando ele é submetido a um uso de uma terapia medicamentosa. Tá? Geralmente, as pessoas não sabem que ela tem alergia a um fármaco até acontecer a situação, não é mesmo? Dificilmente, quando a gente vai ao médico, ele pergunta pra gente: você tem alergia ao medicamento tal? Que é aquele medicamento que ele está tentando passar pra gente. Se você nunca tomou aquele medicamento, não tem como saber se você é alérgico ou não, não é mesmo? E geralmente, quem é que administra esse medicamento? É a enfermagem. Então, é na nossa mão que esse paciente apresenta alguma reação adversa leve, moderada ou severa, tá? Por isso que a gente orienta profissionais da área da saúde não realizarem terapia medicamentosa no ambiente domiciliar, nas casas das pessoas, sabe? E principalmente na sua casa.
Muita gente agora vai descobrir que você já sabe administrar medicamento, tanto por via endovenosa quanto por via intramuscular, e vão pedir muito isso para vocês. Fujam dessas situações, porque se algum paciente apresentar uma reação adversa, né, um efeito adverso, ele pode evoluir a óbito ali mesmo na sua frente e você com a seringa na mão, tá bem? Dentro da unidade de saúde, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o serviço em si, consegue fazer uma prestação de socorro mais assertiva, tá? No ambiente domiciliar, o máximo que a gente consegue fazer é ligar para o SAMU, tá bem? Então vamos fugir desse tipo de situações. Quais são os erros que mais podem surgir, né, que nós podemos nos deparar durante a nossa prestação de serviço? Os erros de medicações hoje, eles possuem uma alta incidência, ou seja, acontece de uma maneira frequente. E o custo anual para os cofres públicos, né, está estimado em 42 bilhões de dólares por ano. Imagina o quanto de dinheiro que a gente pode... estar aí guardando para outras situações mais importantes do que tá tentando corrigir erros que a própria enfermagem ou o próprio serviço de saúde causou para esses pacientes, não é mesmo? Esses erros, gente, são multifatoriais, só que a maioria deles poderiam ter sido evitadas e todos estão ligados de forma direta ou de forma indireta às falhas humanas, tá? E é por isso que a gente sempre conversa com a equipe de enfermagem para que quando for preparar uma medicação, que ela esteja 100% naquele procedimento, tá? E nisso a gente pega muito no pé dos profissionais. Existe um local específico para você preparar o medicamento, né? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Isso demanda tempo, atenção, raciocínio crítico, raciocínio lógico, né? Envolve a terapia do saber, envolve ciência e principalmente envolve a vida de alguém, tá? Então é importante ressaltar que os erros estão relacionados ao uso de medicamento possuem um potencial de reincidência, ou seja, a pessoa que ela comete um erro, ela pode cometer outro. Por quê? Porque falha é humana, tá bom? Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa que se submete a essa prestação de serviços, tá? E aí, a gente pode jogar a culpa no sistema, né? Dizer que é porque é sobrecarga de trabalho e tudo mais. Só que o nosso conselho de profissão, ele rege o seguinte, que nós temos uma escala de serviço, exatamente por pensar nessa complexidade da terapia medicamentosa, dentre outras funções, né? Que nós temos durante o nosso plantão. Ele falou o seguinte, nós temos que trabalhar 6 horas e folgar 18, trabalhamos 12 horas e folgamos 36, ou trabalhamos 24 horas e folgamos 48 ou 72 horas. Vai depender, né, da escala de serviço do hospital que a gente vai trabalhar, ou da unidade de saúde que nós vamos trabalhar. Só que nesse período de folga, o que o profissional da enfermagem geralmente faz? Ele procura outro emprego, não é? Ele trabalha um dia e folga 2, então ele vai procurar outro emprego. Ele não vai estar 100% nos 2 empregos, ou nos 3 empregos, ou no plantão extra que ele pega. Ele só vai estar 100% quando ele vem direto de casa, relaxado, descansado. Então, ele tem uma prestação de serviço diferente do que quando ele já está de plantão há 36 horas, há 48 horas, né? Às vezes, tem profissional que fica 72 horas dentro do ambiente de trabalho. Isso não faz bem para ninguém. E isso tira o nosso sistema de alerta. Às vezes eu estou lá, eu estou acordado, mas o meu sistema de atenção não está completamente ativado. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Porque se nós cometermos algum erro e nós alegarmos sobrecarga de trabalho, né? E aí a administração do hospital pode verificar se a gente tem um outro emprego. E aí a culpa vai voltar a ser nossa, tá? Porque o ideal seria que nós trabalhássemos e tirássemos um tempo de folga. E esse tempo quem determinou foi o nosso conselho profissional. As causas mais comuns dos erros, tá? Falha na comunicação, tá? Comunicação é eu falar e você compreender.
é quando eu falo e eu tenho a certeza de que o outro que me escuta, ele não só me escuta, como ele me compreende, né? Os critérios para avaliação de comunicação são os critérios de repetição, tá? Então, eu falo com o paciente e pergunto para ele se ele entendeu. E aí ele fala que sim. No geral, ele fala que sim, porque ele está querendo me ver pelas costas, né? E aí eu digo para ele, então, seu João, repete para mim o que o senhor vai fazer. Nessa repetição, eu tenho como avaliar se ele compreendeu, tá? Ou se tem algum ponto que ele entendeu de maneira errada, ou ainda se tem algum ponto que ele deixou passar despercebido. Então, isso é comunicação, tá? E nós vamos atender todo tipo de público que vocês possam imaginar. Então, assim, vai ter momentos que a gente vai ter que utilizar somente termos técnicos e haverão momentos que nós vamos descer o nosso linguajar num nível bem simplório, tá? Para que aquela pessoa consiga entender. Ambiente de trabalho inadequado. Aqui no Brasil, graças a Deus, tem uma preconização que está sendo muito respeitada pelas unidades de saúde, que é o posto de enfermagem. É um ambiente específico para o preparo e para o manuseio dos medicamentos. E foi preconizado também o horário da medicação, é um horário padrão. Cada unidade de saúde estabelece o seu horário. No geral, as medicações são feitas 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, meia-noite, 2 horas, 4 horas e 6 horas da manhã. Esses são os horários, com um intervalo aí, de 2 horas para o profissional da enfermagem. Significa que esse paciente vai tomar medicamento todos esses horários? Não, mas significa que nesse momento, nesses horários, né, alguém pode estar precisando, estar trabalhando com a terapia medicamentosa dentro do hospital. Então, tem como a equipe se organizar, tá? E esse posto de enfermagem cabe de 4 a 6 pessoas. Ambiguidade de trabalho, ambiente de trabalho inadequado, já falei. Ambiguidade no nome dos medicamentos, né? Uma escrita ou a instrução de uso. A rotulagem dos medicamentos genéricos, que são os que a gente mais vai trabalhar, ela é muito parecida, tá? Muito parecida mesmo, às vezes só muda o letreiro. Por exemplo, a ampola da dipirona é idêntica à ampola da ranitidina. O frasco ampola de bezetacil, né, de penicilina besantina, ele é idêntico ao frasco de hidrocortisona. Então, nós temos que estar muito atento com relação à nossa leitura, né, e não confiar somente na nossa visão, mas nós temos que estar atento, prestar bastante atenção na rotulagem dos medicamentos. O uso de abreviatura também causa muito erro, tá? Muita falha de comunicação. Geralmente, alguns hospitais utilizam a abreviatura, mas é uma nomenclatura interna. Então, quando você sai daquele hospital ou quando você não é daquela unidade de saúde, você fica perdido. Eu trabalhava numa unidade de saúde e lá tinha o protocolo HP, tá? O protocolo HP eram 2 medicações, era Aldol e Prometazina, um medicamento para acalmar o paciente, era um calmante, um sedativo. Quando o profissional de outra unidade chegava para trabalhar nesse hospital que eu trabalhava, ficava perdido, né? Então, esse uso de abreviatura, ela é considerado também uma das principais causas de erro na hora da administração do medicamento. Falha na execução do procedimento ou nas técnicas. Falei aqui para vocês que o nosso curso é técnico em enfermagem exatamente por isso, porque toda e qualquer prestação de serviço que nós fazemos para o nosso paciente, ele inclui uma técnica. Essa técnica foi priormente pensada, estudada, validada de maneira científica e tem um porquê. Então, o que difere o técnico de enfermagem de um leigo, né, de uma pessoa normal da sociedade, é o saber o porquê que está executando cada uma dessas técnicas que nós vamos estar aprendendo a partir de agora, né? Vocês estão aí encerrando o primeiro módulo do curso e agora vai entrar as disciplinas mais técnicas, né, mais prática da coisa. Falta de conhecimento sobre os medicamentos, tá? O nosso Conselho de Saúde, ele diz o seguinte, o COREN, né, Conselho de Enfermagem,
ele falou o seguinte, que quando eu não tenho acesso à medicação, eu nunca fiz aquela medicação na minha vida, eu não tenho obrigatoriedade sobre ela, eu não tenho que conhecer como ela atua, qual é a farmacodinâmica dela, qual é a farmacocinética dessa droga. Não tenho essa obrigatoriedade. Porém, quando eu administrei aquela droga pela primeira vez, eu tenho a obrigação de saber qual é a classe medicamentosa que aquele fármaco pertence. Por exemplo, é um antibiótico? É um antitérmico? Né? É um retroviral? É um analgésico? Qual é a classe medicamentosa que esse fármaco pertence? Né? E eu também tenho que saber qual é a ação desse medicamento dentro do organismo e qual é a reação que eu posso esperar ao administrar esse medicamento no meu paciente. Tá? Professora do céu, onde é que eu encontro essas informações? Menino, inventaram um negócio maravilhoso chamado bula, tá? E a partir de hoje a gente tem que ser amigo dela, começar a ler bula de tudo quanto é jeito, né? Viu bula de medicamento, já guarda no bolso, quando tiver um tempinho, vai ler e vai tentar entender sobre a ação daqueles fármacos dentro do organismo, porque um dia, fatidicamente, você terá que administrar aquele medicamento em alguém. Problema no armazenamento e na dispensação da medicação. Existem medicamentos que eles têm obrigatoriamente que ser armazenado fora da luz, né? São os medicamentos fotossensíveis e eles vêm numa embalagem apropriada para isso. Tem outras medicações que elas obrigatoriamente precisam ficar na geladeira, né? E isso tudo, né? O problema de armazenamento e dispensação é com a equipe da farmácia, tá? São os farmacêuticos que determinam isso. Por isso que hoje em dia os medicamentos eles ficam guardados nas farmácias e a gente que vai lá buscar quando precisa administrar em algum paciente. Isso nas unidades intra-hospitalares, tá, gente? E também nos postinhos de saúde, né? As causas mais comuns nos erros da medicação é o seguinte: problema na rotulagem, nas embalagens que são muito parecidas, principalmente em medicamento genérico, tá? A rotulagem é muito parecida, porque ontem a gente viu que o SUS não gasta dinheiro com rotulagem, né? Ele não gasta dinheiro com a embalagem do produto, ele gasta dinheiro com o fármaco propriamente dito, com o que compõe aquela medicação. Violação das regras, o que é isso aqui? Eu sei o protocolo, eu sei o passo a passo, porque eu estou estudando técnicas em enfermagem, né? Quando eu me formar, teoricamente, eu já sei quais são as regras. Quando eu vou trabalhar numa unidade de saúde, lá tem um protocolo interno. Nesse protocolo, tá lá quais são as regras que eu tenho que seguir para administrar o medicamento em alguém. E aí, mesmo assim, não sei por que, eu resolvo violar essas regras ou quebrar uma dessas etapas, tá? Isso aqui é comportamental. Falha na conferência das doses, tá bem? A gente tem que observar qual é a dose correta e isso a gente chega através de um cálculo. Falta de informação sobre os pacientes, que é quando eu não faço uma anamnese correta ou quando esse paciente chegou para mim, ele não tem prontuário. Por isso que é interessante eu pegar tanto o prontuário desse paciente quanto a prescrição dele, para eu ter certeza, né, e para eu adquirir mais informações sobre ele e assim eu faço um plano de cuidados, né? Eu me preparo para prestar uma assistência para ele. Com o mínimo de informação, eu consigo desenvolver o mínimo de cuidado para esse paciente. Erro de transcrição. Existe a prescrição e existe a transcrição. A prescrição é aquela que a gente já conhece, que um médico faz, um enfermeiro faz ou um dentista faz, tá? A transcrição é quando eu vou renovar essa receita. Seu João lá foi com o cardiologista dele e o cardiologista passou uma receita para 3 meses. Venceu essa receita, já passou os 90 dias. E aí o seu João vai com o clínico geral lá do postinho para fazer a transcrição da receita, tá? E aí o médico, na hora que não conseguiu entender direito qual era a medicação, perguntou para o paciente qual era a medicação, o paciente não soube dizer, mas soube dizer para que ele tomava. Ah, meu filho, eu tomo essa medicação aí para baixar a minha pressão. E aí o médico que conhece medicamentos, né, antihipertensivos vai passar um medicamento para aquele paciente.
só que eu não tenho muitas informações sobre esse paciente, né? E pode ocorrer aqui, ó, esse erro de transcrição por falta de informação. Falha na interação com os outros serviços, tá? Que é quando eu não tenho acesso ao prontuário dos pacientes pelas outras especialidades médicas que atende ele. Problema relacionado a bombas e dispositivos de infusão dos medicamentos. Essa aqui, ó, né, o dispositivo de infusão dos medicamentos, nós temos que ter muita atenção enquanto enfermagem. Existe hoje um protocolo dentro das unidades que observa a sintomatologia dos acessos venoso periférico, aquele que a gente vai aprender a fazer. Tem uma equipe dentro do hospital que passa a visita todo dia de manhã observando os acessos. O que tiver 72 horas, obrigatoriamente a enfermagem tem que trocar, tá? Faz parte do protocolo de segurança do paciente. E isso controla o índice de infecção. Porque, olha só, nós criamos um acesso direto para a corrente sanguínea do paciente. Se nós não utilizarmos as técnicas assépticas, né, nós podemos levar um micro-organismo direto para a corrente sanguínea desse paciente, tá? Então, a gente tem que estar com as técnicas assépticas, assim, ó, na cabeça, no coração e, principalmente, executar elas durante o nosso estágio, não só durante o estágio, mas como toda e qualquer prestação de assistência que nós vamos oferecer para os nossos pacientes, né, a partir de hoje. Monitoramento inadequado do paciente. Existe uma regra, gente, na enfermagem. Quem administrou o medicamento obrigatoriamente faz o monitoramento. Quem aqui já foi numa unidade de saúde ou foi acompanhante de alguém e aí o técnico de enfermagem ou o enfermeiro chegou, colocou a medicação e disse para você o seguinte: quando acabar é só fechar. Ou quando acabar você me chama. Isso é rotineiro nas unidades, tá, gente? É correto? Não, não é correto. Mas é rotineiro. Acontece muito. Então, a partir de agora, aluno técnico de enfermagem do CTA que não vai fazer isso de jeito nenhum. Porque ele vai colocar a medicação no paciente, vai fazer o controle do gotejamento, que vocês vão aprender a fazer, vai fazer o controle do gotejamento e vai ficar à disposição desse paciente. Precisa ficar lá, professor, olhando para a cara dele até terminar de cair toda a medicação? Não, não precisa, mas também não pode esquecer que ele existe e que ele está sob seus cuidados. Se você aprazou o medicamento para correr em 40 minutos, né, para ele terminar em 40 minutos, antes dos 40 minutos você tem que ir lá observar. Vai que esse paciente se movimentou e parou de pingar. Vai que esse paciente se movimentou e o acesso saiu. Vai que esse paciente ele é um paciente neurológico e ele arrancou o acesso, né? Várias circunstâncias podem acontecer. E aí, se você não estiver monitorando de uma maneira adequada o seu paciente, você vai ter problema. Erro durante o preparo, tá? Isso aqui, ó, geralmente é erro de constituição. Alguns medicamentos, eles vêm em soluto, né? É um pozinho. E nós temos que constituir ele, transformando ele em solução, tá? Para constituir, nós precisamos de um veículo. Esse veículo, ele pode ser aquoso, tá? Ou oleico. Quem determina isso é o fabricante. Vocês já viram um medicamento que já vem com o próprio diluente? Então, a gente quebra a ampola, joga dentro do soluto, transforma em solução. Quando ele vem sem o diluente, eu tenho que utilizar água para injeção ou água destilada. Nunca soro fisiológico, nem soro glicosado para diluir o medicamento, tá? Sempre água para injeção ou água destilada. Uso inadequado do medicamento pelo paciente e a falta da padronização dos medicamentos. Isso aqui a gente tem um problema, né? Porque eu preciso não só da minha parte sendo executada de uma maneira eficiente, mas eu preciso da contrapartida do outro, né? Da contrapartida do meu paciente. Então, eu preciso que o paciente faça a adesão a esse tratamento medicamentoso. No geral, as pessoas desistem do tratamento medicamentoso, principalmente aquele tratamento que é contínuo, né? Por exemplo, quando você está com infecção urinária, o tratamento é cefalexina, 500 mg, de 6 em 6 horas, durante 7 dias, 10 dias ou 14 dias. Vai depender do nível da infecção dentro do seu organismo. Quando esse paciente apresenta uma melhora da sintomatologia clínica, a primeira coisa que ele faz é parar de tomar medicação.
Tô errada? A maioria dos pacientes faz isso, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, lá em 2004, ela teve que lançar um programa. E esse programa está dentro de uma aliança mundial, tá? E esse programa se chama Segurança do Paciente. Todos os países que fizeram parte dessa aliança se comprometeram a desenvolver e principalmente implantar medidas que assegurem mais qualidade na segurança e na assistência à saúde da sua população em geral. Então, olha só, o primeiro desafio surgiu em 2005 e ele trazia aqui, ó, o tema higienização das mãos. Desde que eu estudo enfermagem, e já tem um tempo, que a gente escuta que a Florence Nightingale, desde a Guerra da Crimeia, há muito tempo atrás, descobriu que se nós lavássemos as mãos, nós controlaríamos o índice de infecção. Não é reduzir, não, é controlar, tá? E até sanar. Se ela, na Guerra da Crimeia, onde não tinha nem sabão, só utilizava a água, e ela conseguiu reduzir o índice de infecção, por que hoje, dentro das unidades, nós que temos vários tipos de sabão enzimático, detergente, produtos específicos para a higienização das mãos, ainda temos que fazer uma campanha, né, com a Aliança Mundial para conscientizar as pessoas de lavar as mãos, né? Agora veio aí o Covid, né? Ensinou todo mundo a lavar as mãos. Deve ser porque os profissionais não aderem, né, a essa técnica, que é muito antiga, surgiu junto com a enfermagem, então não é novidade, mas aqui em 2005 a gente estava batendo cabeça com ela. Em 2008, né, surgiu a cirurgia segura, tá? Como que é a cirurgia segura? Entrou um protocolo aí que antecede o procedimento. E esse procedimento, aquela ação do medicamento tem a finalidade profilática, que é quando eu quero prevenir uma infecção, né? Eu vou abrir uma porta de entrada para micro-organismo dentro desse corpo, né? A pessoa vai ser submetida a um corte cirúrgico. E esse corte cirúrgico pode ser na boca, né? Uma cirurgia odontológica, ou ela pode ser no corpo em geral. A maioria dos médicos agora e os dentistas optaram pelo esquema de antibiótico terapia, ou seja, uma terapia à base de antibióticos antes do procedimento, na intenção, tá, de diminuir ou de prevenir uma possível infecção. Caso ocorra, né, alguma falha no processo, alguma quebra de barreira séptica, né, alguém esqueceu alguma coisa de lavar as mãos, alguém contaminou algum campo, o paciente ele já está coberto pelo uso de antibiótico terapia. Isso é muito comum, tá? Mais comum do que o que a gente imagina. Já o terceiro desafio global, ele foi implantado em 2017, tá? E a Organização Mundial de Saúde disse o seguinte, que esse terceiro tema seria o uso seguro dos medicamentos. Foi quando a gente começou a ouvir falar em sintomatologia clínica e exames de imagem. Foi quando a gente começou a chegar no consultório e não mais sair de lá com uma receita médica, e sim com um pedido de exame, para confirmar, né, para o médico ter a certeza de qual é a patologia, ou seja, hoje a gente tem um diagnóstico mais assertivo. Antigamente, se você chegasse no consultório com sintomas de infecção urinária, você já sairia de lá com a medicação antibiótico para cortar o efeito dessa infecção. Hoje, o que o médico faz? Ele pede um exame de urina para confirmar a infecção. Depois, ele pede um exame de cultura para dizer qual é a bactéria que está atuando nesse organismo. E depois desse exame de cultura, ele vai pedir uma já pediu a cultura, agora ele vai pedir um antibiograma para ele saber qual é o medicamento que mata essa bactéria que está lá no corpo desse paciente que foi pedir ajuda no consultório dele, tá? Então, agora, quando a gente vai ao médico, geralmente não saímos na primeira consulta com receituário, nós saímos com pedido de exame, para que o médico ele consiga
desenvolver um diagnóstico mais assertivo, tá bem? E que não submeta esse organismo a um uso de uma terapia medicamentosa que não vai ter um efeito esperado, tá? Um efeito benéfico para esse corpo. Então, a meta do terceiro desafio é reduzir em 50% os danos mais graves associados ao uso do medicamento. E nós temos um prazo para verificar se isso deu certo. Esse prazo é de 5 anos. Então, a gente ainda tem mais 2 anos aí pela frente, tá? Desenvolvendo nesses sistemas de saúde mais seguro e mais eficaz para o nosso paciente. Cada etapa desse processo é descrita da seguinte forma: a prescrição, né, ficou a critério médico. Quando para o médico prescrever hoje, ele tem que ter um embasamento, tá? E esse embasamento cresceu em alguns critérios, que agora são os exames, tanto de imagem quanto os exames de análises clínicas. A distribuição ficou a critério dos farmacêuticos, tá? Tanto o armazenamento quanto a distribuição é com a equipe da farmácia. Porém, a administração, o monitoramento e o uso dos medicamentos ficou com a enfermagem. Então, a gente tem aí, frente à terapia medicamentosa, maiores responsabilidades que as outras profissões. Então, a gente tem que estar muito atento quando o assunto é terapia medicamentosa, tá? Tem gente que fala da profissão técnica de enfermagem por falta de conhecimento e diz que a única coisa que o técnico de enfermagem faz é a administração do medicamento, né? Isso não é verdade. Nós trabalhamos com a terapia do cuidado. Porém, frente à terapia medicamentosa, nós temos algumas atribuições que são maiores que a atribuição das outras competências da área da saúde. E como que ficou sendo implantado isso aqui no Brasil, né? Para a gente não ficar meio perdido e ficar achando que isso não existe aqui. O objetivo, né, dessa situação, o objetivo desse lançamento da campanha da Organização Mundial de Saúde foi primeiro avaliar, né? Primeiro eu avalio qual é a natureza, quais são os danos que eu posso evitar, como é que eu posso fortalecer o monitoramento, né? Como é que eu detecto e eu faço o rastreio desses danos, desses erros, né, na minha população. Quando eu tenho esses dados em mãos, eu começo a criar. Eu crio um plano e esse plano está focado tanto nos pacientes quanto nos profissionais da saúde e ele vai ser desenvolvido em todos os países membros daquele acordo inicial. E depois eu começo a desenvolver, depois que eu observar o que eu tenho que resolver, depois que eu criar medidas de como resolver, eu vou desenvolver material para eu orientar outras pessoas a terem o mesmo sucesso que obtivemos, tá? Então, quem chega ao sucesso primeiro, quem chega a bons resultados, cria, né, um guia, um material, uma tecnologia, uma ferramenta que possa dar suporte, nortear as outras culturas de como que nós podemos fazer para melhorar a qualidade da nossa assistência e diminuir o erro durante a administração da terapia medicamentosa. Depois nós vamos engajar, né? Vamos procurar todos os setores envolvidos e os parceiros, a indústria, e vamos sensibilizar todo mundo quanto aos problemas da segurança na hora da administração de medicamento. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um tempo que a propaganda dos danos que o cigarro causava ao pulmão, ele aparecia tanto na televisão, na grande mídia, como ele obrigatoriamente tem que estar contido na parte de trás da carteira de cigarro, né? Então, é porque foi passado por isso aqui, ó. Tá? Passou por esses critérios até chegar ao engajamento. E com esse engajamento, eu começo a empoderar. Quando a pessoa conhece, ela se empodera através do conhecimento, tá? Então, pacientes serão empoderados, familiares ficarão mais empoderados, cuidadores, tá? E assim nós iremos participar ativamente de forma engajada nas decisões que estão relacionadas à assistência de saúde. Quem aqui já foi numa conferência nacional ou municipal de saúde? Todo mundo, né? Tenho certeza que ninguém. Porque nas conferências tanto nacionais quanto estaduais ou municipais, não vai muita gente.
E a gente sabe que a Lei 8.081, ela deu poder e ela deu voz à população, né? A participação social, ela é prevista em lei para que nós possamos desenvolver protocolos mais eficazes para o usuário. Por vezes, quem desenvolve esse protocolo não é um usuário do sistema, né? Às vezes a gente vai nas unidades de saúde como usuário, como paciente, e a gente é submetido a tanta burocracia boba que na hora vem um insight de como que poderemos fazer para resolver. O problema é que nós não estávamos lá nas conferências para ajudar a elaborar essa política de atenção primária, secundária e terciária, tá bem? Então, nós temos voz, não só enquanto profissional da área da saúde, mas enquanto cidadão, e isso é garantido por lei, tá? As conferências são abertas, elas são divulgadas e abertas, só que a população não procura, tá? Não participa. E às vezes os profissionais da área da saúde também não, todo mundo sai correndo. Então, como é que isso acontece aqui no Brasil? No Brasil existe uma portaria, né? Uma lei de número 529 de 2013, que instituiu o Programa Nacional da Segurança do Paciente e estabeleceu uma necessidade de uma elaboração, de uma implantação, com um conjunto de protocolo básico, tá? Definido por quem? Pela Organização Mundial de Saúde. Eu sempre digo para os alunos, né? Sempre digo para os pacientes que eu não invento. Eu não invento absolutamente nada. Eu sou uma mera cumpridora de ordens. E essas ordens estão aonde? Dentro dos protocolos do Ministério da Saúde ou da Organização Mundial de Saúde. Tá? A partir de agora, tudo que a gente faz é embasado em ciência, em pesquisa clínica, em evidências. Saímos, né, daquele conhecimento empírico. Ah, porque minha mãe fazia assim, porque eu acho que é assim, porque eu vou fazer assim, porque sempre deu certo. Não. A partir de agora, nós temos que ter evidência científica, tá? Vamos buscar aí referências. Entre essas, a gente tem aqui o protocolo na prescrição, tá? E para prescrever, o médico ele tem que pensar em 3 atividades prioritárias. Segurança na prescrição. Como que ele adquire essa segurança na prescrição? Né? Pedindo exames, pedindo ajuda para biomedicina, para confirmar a sintomatologia clínica, né? Daquela abordagem da doença que ele está fazendo no paciente. A distribuição e a dispensação, tá? Isso aqui ficou aos cuidados dos farmacêuticos, eles distribuem os medicamentos, né? Distribuição é a mesma coisa que dispensar, entregar para a população. E a administração é onde a gente entra, tá? Então tem que ter segurança para prescrever, segurança para administrar e segurança para distribuir, para entregar esse medicamento para a população em geral. É assim que ocorre aqui no Brasil. Antes, você recebia a medicação de uma maneira mais fácil, né? Hoje não. Hoje você passa pelo médico, aí você vai lá na farmácia, apresenta a receita, cartão do SUS, número do GEMOS e algumas vezes até um documento de identificação, né? Para poder, e às vezes apresenta até o endereço, para poder retirar aquele medicamento da farmácia. E aí você vai para a sala de medicação para você ter direito à administração desse medicamento. Aí lá na salinha de administração é mais uma conversa, é mais um monte de informação que aquele profissional pede para ele poder fazer a administração, porque isso faz parte do novo protocolo, né, que vem sendo implantado no Brasil e executado. A gente viu que nós estamos evoluindo com relação aos certos das medicações, né? Nós temos 13 certos que estão sendo preconizados pelo Ministério da Saúde para a enfermagem. Se nós, no momento da execução, né, de uma administração mais segura, conseguirmos implantar 9 certos, nós já vamos estar, assim, como um profissional de referência, tá? São 13, mas se implantarmos 7, já estaremos prestando uma assistência de maior qualidade ao que é prestado hoje nas unidades de saúde, tá? Que são elas, o paciente certo, então eu tenho que confirmar se o nome que está na prescrição, se o nomezinho que está no cartão do SUS é de fato o nome do paciente. Então você pergunta
para o paciente, né? Qual o nome dele. Essa semana foi interessante, uma paciente lá na unidade que eu estava, com os alunos do CTEAC, falou assim para mim, você não sabe ler? Tá com a receita na mão e fica perguntando o meu nome? E aí eu fui explicar para ela, né, por que eu estava perguntando. É uma segunda conferência. Poderia ter pego uma prescrição errada, não é? Então a gente confere se aquele paciente da receita é o paciente que vai ser submetido à terapia. Medicamento certo, tá? Se o medicamento que ela pegou lá na farmácia é de fato o medicamento que está prescrito. Nós fazemos essa checagem novamente. Isso já foi checado lá na farmácia. Quando chega para a administração do posto de enfermagem, nós fazemos a mesma coisa, tá? Verificamos o medicamento novamente. Observamos no receituário qual é a via de administração, tá? Se é via endovenosa, se é oral, se é retal, tá? Se é via intramuscular, todas aquelas vias que a gente já viu. Se a hora do medicamento, né, é a hora correta, se ele tem que tomar 2 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, 1 vez por semana, 1 vez por mês, qual é o horário, né, que ele vai tomar essa medicação. Isso aqui tem que estar contido no aprazamento das receitas. Geralmente, esse paciente está numa unidade hospitalar internado. Se a dose do medicamento que foi prescrita é de fato a dose que eu estou administrando. E isso a gente descobre através do cálculo de medicação. Registro certo. Depois que eu cumpro todas essas etapas e administro no meu paciente, eu tenho que registrar, tá? Eu tenho que colocar lá no meu prontuário que essa medicação foi feita nesse cidadão. Eu tenho que orientar o meu paciente, ou seja, a orientação tem que estar correta, tá? Para que serve essa medicação, qual é a ação dela dentro do meu organismo e quais são as reações adversas que eu posso apresentar depois que eu for submetida a essa terapêutica medicamentosa. Forma certa. Se eu estou executando isso de uma maneira correta, tá bem? Se a apresentação desse medicamento é o certo, vamos lá. A dipirona, ela tem várias apresentações, né? É o mesmo princípio ativo, mas ela pode ser gotas, pode ser comprimido, pode ser endovenosa, pode ser intramuscular. Então, isso a gente tem que observar tanto na receita quanto no medicamento que a gente está pegando para administrar. E depois a gente observa se a resposta que esse medicamento trouxe naquele organismo era a resposta que eu esperava. Por exemplo, se a pessoa está com cefaleia e eu administro um analgésico, o que eu espero? Que aquela pessoa melhore daquele quadro de dor, que eu consiga controlar ou que eu consiga melhorar, ao menos, né? Daqui a um período de tempo, 40 minutos, 1 hora, já tem que estar melhorando ali a intensidade dessa dor. Mas se eu termino de administrar a medicação e, ao contrário disso, eu tenho um pico exacerbado de dor, ou ainda o paciente apresenta alguma reação adversa, como tontura, náusea, vômito, então essa não foi uma resposta correta. E todas essas etapas, meu povo, ela tem que estar registrada no prontuário, tá bem? Tudo que a gente faz com o nosso paciente, absolutamente tudo que esse paciente apresenta tem que ser registrado no prontuário, tá bem? E mais para frente vocês vão aprender como é que faz o registro de forma correta. Então é importante que a enfermagem aqui, ó, revise a prescrição médica antes da administração dos medicamentos, sendo essa etapa aqui, ó, o último obstáculo para a intercepção de erros, tá? Então tá na nossa mão. Existe uma cadeia de verificação para ter certeza do que o que a gente está fazendo é correto. Mas tem a prova dos 9, né? Que a gente tem que observar lá antes de administrar, lá na ponta do serviço, que é onde está a enfermagem, a gente tem que observar, fazer uma checagem novamente, para a gente ter certeza mais uma vez do que o que a gente está fazendo vai promover um benefício para aquele paciente e não um malefício. Então vamos lá. Existem algumas etapas aqui, ó, no sistema de medicamento. A primeira etapa é padronizar, ou seja, quais são os medicamentos aqui que eu tenho disponíveis na minha unidade e para que serve cada um desses medicamentos. A padronização é realizada pela equipe da farmácia, tá?
Quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão observar. A gente faz um levantamento diário de quais são as medicações que a gente tem disponível, tá? Que é para o médico não prescrever uma medicação que eu não tenha na unidade. A aquisição e logística é feita pela gerência, tá? Pela gerência de cada unidade de saúde. A equipe da gerência faz a aquisição e a logística. E essa aquisição é pensada através da dispensação, ou seja, toda vez que sai um medicamento da farmácia, é lançado no sistema dos GEMOS. Por isso que tem aquele númerozinho atrás. É lançado dentro daquele sistema. Para eu comprar, fica mais fácil, né? É como se eu abrisse a minha dispensa e observasse o que tem e o que não tem. E aí ficou mais fácil com a utilização desse sistema. Qualquer pessoa consegue fazer a compra, tá? Já o recebimento e o armazenamento, ele ficou a critério da equipe da farmácia. Os farmacêuticos e a sua equipe trabalham com o recebimento, né, dessa aquisição e o armazenamento correto. Depois que ele recebe e armazena, ele tem o controle da dispensação, ou seja, de entregar para a população. Antes, quem trabalhava na farmácia dispensando medicamento era um técnico de enfermagem. Hoje é o pessoal habilitado da farmácia mesmo que toma conta dessa farmácia e das medicações, tá? A prescrição ficou a critério médico, tá? Ficou para o médico observar a prescrição segura. O preparo, a administração, o monitoramento e o envolvimento, né, do paciente, mais o cálculo de medicamento, ficou com a enfermagem. Então, observamos mais uma vez que a nossa atribuição frente à terapia medicamentosa, ela é ampla, ela é vasta. Então, nós temos que ter mais atenção do que as outras profissões, porque faz parte das nossas atribuições e são cotidianas. Já o preparo, né, ele consiste em uma técnica para manipulação dos medicamentos, para administração no paciente, de acordo com uma prescrição e com uma dispensação. Então, para eu trabalhar, eu preciso dominar a ciência, né? E eu preciso entender como é que essa droga vai agir nesse organismo, tá? E eu preciso trabalhar de acordo com a orientação que vem na prescrição médica. Então, vocês percebem que a gente não tem que adivinhar absolutamente nada, que nós só temos que executar, né? A nossa parte é só executar o que já foi preconizado, o que já está estabelecido. É muito simples. E para isso, eu tenho que conhecer, ter um conhecimento prévio da droga, quais são as suas ações e reações. Eu tenho que realizar uma conferência da prescrição, tá? Com o medicamento que vai ser preparado. Tenho que realizar cálculo de medicação, tenho que saber diluir. E eu tenho que saber realizar a completa identificação, né, dessa medicação. E eu tenho que saber escolher e definir quais são os materiais e os equipamentos mais apropriados para aquela administração. Essa parte aqui, a gente vai tirar as dúvidas lá na nossa aula prática, tá? Vou mostrar para vocês tanto as técnicas de diluição, e é por isso que eu divido em tantas aulas práticas, sabe? A primeira você vai para aprender a diluir os fármacos. Vai aprender a diluir e aspirar de uma maneira correta dentro da técnica asséptica. Vai aprender a abrir o material. Depois, a próxima aula é a administração intramuscular. E na próxima aula, a administração endovenosa. Então, é um passo a passo, tá? Para a gente construir aí uma sequência didática interessante para o aluno, para que ele possa desenvolver as habilidades dele lá no campo de prática de uma maneira mais assertiva, né? Sem tanta insegurança. Para administração, que é uma técnica que eu sempre uso, na verdade é um conselho que eu dou. Nunca administre nenhuma medicação sem que você tenha 100% de certeza, tá, no que você está fazendo. Isso aí não significa que você não tenha um conhecimento prévio, né, sobre aquela medicação. Isso significa que você é um buscador, né, que você é alguém que não se contenta, que você busca a informação e que você está atento no que você está fazendo. Então, se você não tem certeza, se você não sabe como faz, pergunta, tá?
desenvolva o hábito de checar a medicação. Você fez a medicação, corre no prontuário e checa, porque o que pode acontecer? Né? O seu João estava com cefaleia, chamou a pessoa que estava responsável pelo cuidado. Essa pessoa viu que no prontuário tinha dipirona prescrito, administrou a dipirona, não checou, chegou a hora de ir para o repouso, ela foi. E aí a colega que fica observando os pacientes enquanto faz esse revezamento, recebeu a informação de que o seu João estava com cefaleia. Ela observou no prontuário que tem uma medicação prescrita e ela vai administrar no seu João a medicação novamente. E aí, se ninguém avisar para ela que já foi feito, se não está checado, tá? Para nós da enfermagem, é porque não foi feito. E aí a culpa é de quem? Caso essa colega vá lá e administre o medicamento. A culpa é de quem não checou, tá? E isso quem está dizendo é lá o Corém, que quem faz tem que monitorar e tem que registrar, ou seja, checar no prontuário. Quanto mais vocês praticarem, né, mais coeso, mais perfeito, mais redondinho vai ser a prestação de serviços de vocês. Então, o ideal é vocês estarem sempre buscando atualização profissional, tá? Aqui os 9 certos, só para que vocês façam a técnica da repetição, tem o material de consulta, tá? Com relação ao monitoramento, para eu monitorar essa medicação, eu tenho que monitorar esse paciente tanto a curto, a médio ou a longo prazo. Já falei para vocês que eu não posso administrar uma medicação no paciente, deixar lá pingando e pedir para o acompanhante observar. Essa é a minha função, é a minha atribuição enquanto enfermagem, tá? Tem medicação que ela dura 1 minuto para ser feita. Tem medicação que ela demora 20 minutos, tem medicação que vai demorar 48 horas, 72 horas, tá bom? E a gente tem que fazer o monitoramento. O paciente é nosso, está sob os nossos cuidados, e enquanto a gente estiver de plantão, nós temos que fazer o monitoramento. Esse monitoramento, ele abrange 2 aspectos, o aspecto clínico e o aspecto técnico, tá? No aspecto técnico, eu vou observar a permeabilidade desse acesso e as características dele, tá? Se a medicação está sendo infundida de maneira correta, se não tem sinais flogísticos no local do acesso, sinais flogísticos são sinais de infecção, ali, ó, dor, rubor, calor, vermelhidão, né? Quando o paciente relata que está ardendo a medicação, quando a gente está fazendo, esses são os aspectos técnicos. Já o monitoramento clínico, ele está relacionado à resposta, tá? Esperada ou a resposta inesperada da ação desse fármaco dentro deste organismo. Você está associada à farmacodinâmica, né? Que é como aquele organismo vai se comportar. Esse é o aspecto clínico. Clínica está voltado para o paciente, tá? O aspecto técnico é aquilo que eu, enquanto profissional, identifico, tá? O paciente, no máximo, vai dizer que está doendo. No máximo, tá? E a gente, ao observar, é que tem essa atenção e chega à precisão, porque nós conhecemos daquele procedimento. Então, ao observar, a gente já sabe se aquele acesso está pérvio ou não, tá? Atividade de monitoramento deve ser sempre documentada, assim como todas as outras etapas. Essa parte aqui, ó, de documentar no prontuário, vocês vão ter uma pincelada rápida em farmacologia lá no laboratório, mas tem outras disciplinas que focam bastante aqui nessa parte da construção, tá? Da documentação, do relatar no prontuário do paciente. Já aqui, ó, os requisitos para o desempenho do profissional, a gente tem que observar o que enquanto profissional? Tem que entender quais são os perigos e os riscos que envolvem o preparo e a administração dos medicamentos, tá? Isso aí tem que estar na minha cabecinha. Eu tenho que estar familiarizada com os medicamentos que eu uso rotineiramente. Por exemplo, você vai fazer um estágio lá numa unidade que a maioria das administrações de medicamento que você fez era anticoncepcional. Então, é inadmissível que você não conheça qual é a técnica de administração de um anticoncepcional, como que ele deve ser administrado, né? Se faz massagem no local, se não faz massagem no local. E essas informações estão na bula.
Você deve se comunicar de forma clara com o seu paciente. Sobre comunicação nós já falamos. Saber quais são os medicamentos, né, que são considerados medicamentos de alto risco, ou seja, aquela medicação que quando eu faço, o paciente pode apresentar uma reação severa, tá bem? Isso aí eu tenho que conhecer também. Geralmente, esses medicamentos, todo mundo da área da saúde que tá lá trabalhando naquele setor já conhece eles, né? Por exemplo, quem aqui já ouviu falar que se você fizer o tramal muito rápido, o paciente vai vomitar? Né? O uso do tramal ele tem que ser controlado, tá? O controle do gotejamento dele tem que ser feito entre 30 e 40 minutos. Se eu fizer ele muito rápido, o paciente vai vomitar. Então, aqui o risco, quando eu faço ele, o paciente apresentar uma reação adversa é muito alto, assim como tantos outros. O profissional de saúde ele deve consultar o protocolo e os livros, né, da unidade que ele trabalha para auxiliar a memória, principalmente no momento de dúvida. Então, é de responsabilidade do técnico de enfermagem, da equipe de enfermagem como um todo, se manter sempre atualizado com relação aos protocolos daquela unidade, tá? Tá trabalhando na unidade. O slide 16, Jonaira. O slide 16 é a técnica de repetição dos 9 certos, que eu já falei anteriormente, tá? Só coloquei ele assim coloridinho, para que você consiga fazer a memorização, tá? Conhecer o histórico do paciente sobre os problemas e o uso dos medicamentos, tá? Então, a gente tem que fazer um levantamento dessas informações e o nome disso é anamnese, tá bem? Vocês vão aprender a construir uma anamnese em outras disciplinas, mas por hora nós temos que conversar com o paciente, né? Extrair dele algumas informações básicas, clichê, que todo mundo sabe quais são. Tem alergia a algum medicamento? Faz uso desse medicamento há quanto tempo? Né? Quando o senhor tomou esse medicamento a última vez? O senhor teve tontura, cefaleia, vômito? Como é que ficou o seu organismo depois que o senhor tomou essa medicação? Né? Eu tenho que conversar com o meu paciente. Ter uma certa informação sobre ele. O mínimo que eu conseguir, tá? Tem pessoa que não gosta de falar, não gosta de conversar, principalmente com estranho, né? Mas a gente tenta construir a nossa parte. Já aqui, ó, os fatores que levam o profissional da enfermagem a cometer erros, tá? Tá diretamente ligado à inexperiência do profissional. Isso, Poliana, anamnese é isso, é uma entrevista, tá? Tem gente que chama de fofoca, mas é bonitinho a anamnese, é mais legal, é o termo técnico. É aquele momento que a gente conversa com o paciente na intenção de saber mesmo sobre a vida dele e a história pregressa, até dos familiares. Então, a inexperiência profissional é um dos fatores que levam ao erro, por isso que a maioria dos pacientes tem um pouquinho de medo, né? Quando ele não conhece o profissional que está lá. Pressa, quando eu estou apressada para realizar logo aquele procedimento. Quando eu estou numa emergência, tá? Durante o protocolo de parada, é muito comum o profissional, até pela pressa, tá? Cometer alguma iatrogenia, algum erro. Realização de multitarefas, por exemplo, eu agora estou em multitarefas, né? Eu tenho que ficar de olho no computador, de olho no celular, tenho que ser hold, controlar o som aqui, mas é assim mesmo. Então, a realização das multitarefas pode ocasionar algum erro, né? Algum deslize na hora da administração do medicamento. Por isso que a gente sempre pede para o profissional que quando ele vai realizar a diluição ou a checagem dos medicamentos, que ele fique sozinho, tá? Que ele não fique conversando ou que ele não pare o que ele está fazendo para ir atender um paciente. Ah, professora, mas eu estou lá separando a medicação. Aí o acompanhante chega dizendo que o meu paciente está precisando de mim. Eu não vou lá? Você pode perguntar para ele, é muito urgente? Você pode esperar um pouco até eu terminar essa atribuição? Ou o colega que está no plantão vai lá e presta assistência. Enfermagem é continuidade, por isso que nós trabalhamos em equipe, tá? Fadiga, tá? Fadiga é cansaço. Tédio e principalmente interrupção. Interrupção de quem?
do paciente, do familiar, do colega, do celular, do acompanhante, né? Se for uma sala de medicação pequena, por exemplo, lá na UPA do 2º distrito, né? Que tem aquela fila lá aguardando, e aí você acaba sendo interrompido porque as pessoas entram para perguntar se aquela medicação é feita ali mesmo, né? Então a gente tem que evitar esses fatores aqui, ó. Todos esses fatores são evitáveis, a gente consegue evitar se a gente quiser. Estratégia de barreira, né? Que estão relacionadas à segurança do paciente. Na dimensão profissional, eu tenho a importância de consultar e adotar materiais educacionais, tá? Isso aqui foi o nosso conselho que diz que nós precisamos consultar e nós precisamos adotar materiais educacionais. Nós devemos investir na nossa formação profissional. Devemos calcular a dose exata que foi prescrita. Devemos programar os equipamentos e os materiais de infusão. Devemos ter atenção concentrada na nossa leitura para a gente não confundir os rótulos. Devemos saber interpretar cada item da prescrição médica. Devemos conferir o nome de cada item da prescrição. Devemos registrar se o paciente tem alguma alergia, se ele está em jejum, se está grávida, se tem alguma doença no fígado, hepatopatias, e se tem alguma doença nos rins, as nefropatias. Se ele tem fístula arteriovenosa, se ele tem impedimento ou restrição de membros para a punção. Digamos que esse paciente ele é sequelado de AVC, então ele tem parestesia de algum lado do organismo, por exemplo, do lado direito, que é o mais comum. Então eu não posso realizar acesso venoso periférico, eu não posso verificar o destro, que é aquele examezinho do dedo, e eu não posso verificar a pressão arterial nesse membro que tem a perfusão periférica prejudicada, porque os valores vão ser sempre menores, tá? E na administração do medicamento, na etapa de absorção e distribuição, vai estar prejudicado, porque a circulação, né, nesse membro, a chegada das informações e dos nutrientes, está prejudicado por uma doença de base. Usar a norma de registrar, tá? Tudo que acontece com esse paciente. Se ele sofreu uma transferência interna ou uma transferência externa, se ele está na fundação e ele vai sair da clínica D para a clínica B, tá? Isso é uma transferência interna. Ou se ele estava lá na fundação e ele vai ser transferido lá para o pronto-socorro. Isso é uma transferência externa, tá? E para isso nós temos que preencher formulário. E temos que dizer nesse formulário quais são as condições que esse paciente está, né? Como que ele está saindo dessa unidade. Ele está saindo deambulando, que é andando? Ele está indo de cadeira de rodas? Ele está indo de maca? Ele está indo respirando em ar ambiente? Ou ele está indo com respirador portátil? Quais são as condições que esse paciente está saindo dessa unidade, né? Quais foram os cuidados, né? E o uso de medicamento que ele está fazendo, né? No local que ele estava, né? Da permanência. Tanto na transição, nós temos que mandar os exames e temos que observar também se ele fez alguma cirurgia, tá? Que é para quando a gente passar esse paciente, o próximo profissional que pegar ele para prestar uma assistência, ele saiba, ele tem o mínimo de informações para que ele possa embasar uma sistematização na assistência, né? Que ele possa prestar uma assistência aí voltada para a necessidade desse paciente. E quem faz esse registro é o técnico de enfermagem. Então, vamos lá. Nós devemos ter o hábito de perguntar ao nosso professor, ao nosso colega ou à bula, tá bom? Sobre qualquer dúvida que a gente tenha sobre o medicamento. Nós devemos desenvolver esse hábito. E isso não é falta de conhecimento, minha gente. É uma atitude consciente para validar a cultura da segurança, tá bem? É isso que a gente faz, a gente busca a informação para que a gente preste uma assistência tanto de qualidade quanto de forma segura, tanto para nós enquanto profissionais, quanto para os nossos pacientes, tá? Isso aqui, ó, próximo slide, é para vocês formarem aquele materialzinho que eu falei para vocês, que é o manual de bolso, né?
é a nível de informação. O que é medicação em bolos e você observa em quanto tempo uma medicação deve ser feita para ser considerada em bolos. Isso aqui eu vou cobrar em algum momento? Não. Isso aqui é a critério de informação para vocês, tá? Para quando vocês estiverem trabalhando em alguma unidade e vir na prescrição, né? Para ser feita uma medicação em bolos, você já sabe o que é. Isso aqui é material de consulta. Alguém tem alguma dúvida?